Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu Juris Toca. E hoje nós iremos debater mais um tema, como sempre, de relevância para a sociedade. Mas eu acredito que hoje há uma relevância ainda maior, uma relevância ímpar, que é justamente o combate à corrupção, essa endemia que muitos têm a percepção que sofremos na sociedade brasileira. E para debater esse tema eu recebo aqui no estúdio o doutor Marcos Sena. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, é um prazer participar do podcast. Eu que agradeço pelo aceite do convite por estar conosco aqui hoje. Doutor, eu já começo perguntando para o senhor talvez uma pergunta muito complexa, mas que eu acredito que é necessário ser respondida. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade corrupta? Bom, essa é uma pergunta complexa porque ela envolve educação, envolve outras questões. Então, antes de responder especificamente sobre se a sociedade é corrupta ou não, eu vou citar um estudo que foi feito pela Fiesp, lá na década de 2010, que avaliou o impacto da corrupção sobre o PIB brasileiro. Naquela ocasião, num relatório que queria apurar quanto que era gasto com corrupção no país, se identificou que entre 1,38% do PIB do país e 2,3% do PIB do país eram destinados à corrupção e desviados de políticas públicas. Para você ter ideia do quanto é isso, se a gente trouxer esses dados para os dias de hoje o PIB do país ele está em torno de 7,4 trilhões de reais. Então significa que o desvio estaria entre 103 bilhões de reais e 170 bilhões de reais. Para fazer um outro paralelo, a gente tem que eu fui secretário executivo de saúde aqui do Estado, e o orçamento anual da saúde do Estado ele é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, isso faz com que a gente conclua que, anualmente, são desviados dos cofres públicos mais de 100 vezes o valor necessário para se fazer saúde no Estado do Tocantins. Ou seja, todo o recurso que é destinado para compras da saúde, compras de medicamento, compra de material, manutenção dos hospitais, pagar salário, manter as UTIs terrestres, fazer vigilância sanitária, fazer a prevenção, fazer toda a parte de vacinação, todo o dinheiro que por ano se gasta nisso, mais de 100 vezes esse valor, ele é desviado em corrupção. Daí se extrai o quanto que essa endemia faz, o que isso faz para a sociedade, né? O impacto que ela gera. Esse relatório, eu trouxe até aqui, só para ilustrar, ele levando em conta o desperdício que é gerado pela corrupção, ele faz alguns paralelos. Por exemplo, em educação, se esse recurso não fosse desviado, o número de matriculados na rede pública do ensino fundamental saltaria de 34,5 milhões para 51 milhões de alunos, um aumento de 47,8%. Na saúde, nos hospitais públicos do SUS, a quantidade de leitos para internação, que hoje é de 367.397 leitos, poderia crescer mais de 89%. Então, a gente tem o tamanho da importância vinculada a isso. Doutor, e por que o senhor acredita, então, que há essa percepção de que a corrupção ela é generalizada? Igual a gente ouve muito falar, mas não tem jeito, é assim mesmo, é o sistema, tem que aceitar, não tem o que fazer. Ou então, uma frase que me preocupa muito quando eu ouço até entra lá um bom político honesto, mas se não se render ao sistema, ele não consegue fazer nada, ele consegue... Então, ou seja, parece que as pessoas têm essa mentalidade de que a corrupção é um mal necessário. Olha, a corrupção não é um fenômeno brasileiro, ela é um fenômeno humano. Né? Sim. Então, no Brasil existe corrupção e existe corrupção em todos os países, em todos os lugares. Né? Existe uma organização não governamental, que é a Transparência Internacional, que ela edita periodicamente um índice, que é o Índice de Percepção da Corrupção. Esse índice ele avalia 180 países, dando notas de 0 a 100, em que quanto mais próximo do 0 for a nota, significa que esse é um país mais corrupto. Quanto mais próximo do 100, que ele é um país íntegro, um país transparente. O Brasil, ele é encarado hoje como um país com alto índice de percepção da corrupção. Ele está na 94ª posição entre os 180 países, pontuando 38 pontos de 100. Né? O país que mais bem sucedido no ranking é a Dinamarca, tem 90 pontos. Então,
para que serve esse índice? Esse índice serve também como uma forma de movimentação de riqueza, de aporte de recursos de empresas que queiram negociar com o nosso país. Evidentemente que quando uma multinacional ela quer colocar dinheiro em algum lugar, abrir uma filial, entrar em licitações, buscar negócios, gerar emprego, ela procura um país com mais integridade, porque ela sabe que nesse país ela pode colocar o dinheiro, que ela não vai ter nenhum tipo de prejuízo para a segurança jurídica dela. Então, imagine, se uma empresa trabalha com licitações, ela não vai querer entrar num país em que ela está sujeita a perder a licitação, não por questão de competência ou por preço, mas sim porque algum apadrinhado pode tomar o lugar dessa empresa e não justificar o investimento que ela faz. Então, o país ele possui sim um índice de percepção de corrupção que não é só interno, ele é externo também, né? E que, infelizmente, vem piorando. A gente tem, nos últimos 10 anos, foram 5 pontos Caímos, então, no caso? Né, Meu Deus! Na verdade, a melhor posição que nós chegamos foi a de 68ª posição, se não me engano, 69ª posição, a reboque da série de mudanças legislativas que ocorreram na década de 90, 2000 e 2010. Você vai se recordar que na década de 90 foram editadas as leis de licitação, a lei de improbidade administrativa, na década de 2000 a lei de acesso à transparência, de acesso à informação, mais próximo, em 2013, a gente teve a lei de combate à corrupção, né, que faz com que pune as pessoas jurídicas que se envolvam dentro de esquemas de corrupção, com penalidades até muito graves. A penalidade da lei tem multa de até 60 milhões de reais. Né? Mas não é só trabalhar apenas punições com montas altas. O que importa, na realidade, é um trabalho coeso voltado para a governança corporativa dentro do poder público e também dentro das empresas, com implementação de compliance, que são valores que a lei de combate à corrupção geram como auxiliam a minorar a pena. Então, a empresa que tem um programa de compliance, ela, se for envolvida em algum caso de corrupção, ela pode ter a pena dela reduzida. O compliance evita que agentes públicos tenham interação com agentes de empresas, né, da iniciativa privada, a ponto dessa interação gerar algum tipo de acordo, né, que possa facilitar o acontecimento da corrupção. Doutor, como que a pessoa, um cidadão, que aqui nós falamos com todos os públicos, né? A gente sempre fala aqui que nós falamos, claro, com outros colegas advogados, mas nós também falamos com aquelas pessoas que estão lá nos rincões do interior, né? Lá na fazenda, porque hoje é possível graças à internet, né? Como que a pessoa pode ter acesso à informação? Você poderia repetir para a gente o nome do instituto, para que a pessoa vá lá, consiga ver? Eu falei da ONG Transparência Isso. Internacional. O site dela é simples, é transparenciainternacional.org.br. Aí terá esse ranking lá, no caso. Tem o ranking e tem também um ranking de governança corporativa, que avalia o ranking dos estados brasileiros. Quais são os estados que são mais transparentes na condução de seus contratos, na divulgação de suas informações. E com relação ao acesso à informação diretamente, por conta da lei de transparência, todos os órgãos, né, são obrigados a divulgar. Os governos, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, são obrigados a divulgar no portal da transparência os seus contratos, os valores, como foi a licitação. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor refletir. Nós sempre fazemos essa pergunta para o convidado para que ele pense. Nós não damos folga para o convidado aqui, nem na hora do intervalo. Que é justamente eu, como cidadão de um determinado município do interior do Tocantins. Não vou citar o nome de município para não dar nenhum tipo de mal-entendido, mas moro no interior e lá eu quero ter a informação, porque afinal de contas eu, como cidadão, tenho um direito. E ao entrar no site, eu vejo que a última informação colocada foi de 2015. E aí, o que eu tenho que fazer? Digo isso porque eu vou apenas não dizer o nome do município, mas foi um caso concreto que eu acompanhei há uns 15 dias atrás, e eu gostaria que o senhor respondesse como alguém que entende dessa área, né? Mas eu vou deixar o senhor pensando. Nós vamos para o intervalo comercial. Não saiam daí, é o tempo de darmos uma olhadinha no EPROC e já voltamos.